Carmencita adormecida. Com muita frequência, a revolta contra as injustiças nasce de um sincero desejo de não entender nada. Com um pouco de capacidade abstrativa, pode-se enxergar como hediondas formas de opressão social, até mesmo banais incomodidades do dia a dia. Tudo se torna monstruoso quando colocado fora de um contexto que o explica e eventualmente justifica. Mas o discurso da revolta abstrata se tornou uma moda tão disseminada que já ninguém nota nada de anormal em que alguém pretenda falar da sociedade como um todo, ao mesmo tempo que se recusa obstinadamente a olhar a sociedade como um todo. Dona Carmen Rico Godoy, por exemplo, uma feminista enragée, conseguiu vender 58 edições de seu livro Como Ser Mulher e Não Morrer na Tentativa, mostrando como a opressão machista universal certos desleixos domésticos dos seus maridos, que no quase totalidade dos maridos seria facilmente explicáveis pela divisão do trabalho. Assim diz ela: seu orgulho de macho impede de rosquear a tampa ou o quê? Fechar as embalagens depois de utilizá-las é coisa de viado? Não sei por que lhe parece natural que seja eu que lave os pratos, faça a cama, recolha as páginas do jornal espalhadas pelo terraço todo e feche as tampas. A impressão que me assalta ao ler essas coisas é que simplesmente a visão da história desapareceu da mente de muitos intelectuais ativistas. Que sua concepção do passado da humanidade é moldada por suas experiências imediatas e que não conseguem conceber que as coisas um dia tivessem sido diferentes, nem que condições diferentes expliquem comportamentos diferentes. Essa senhora Rico Godoy, por exemplo, é jornalista política, uma mulher ocupada com assuntos grandes, e tem razão de se irritar quando, ao chegar em casa, é obrigada a se ocupar das miudezas que o marido bem poderia ter lhe poupado. Mas ela parece supor que todas as mulheres do passado fossem jornalistas políticas, administradoras de empresas, tenentes de polícia e engenheiras nucleares, todas atarefadas demais para poderem recolher meias ou páginas de jornais espalhadas pela casa. Mas será lícito a uma pessoa letrada ignorar que durante milênios as tarefas mais duras da vida, a guerra, a lavoura e a pecuária, a construção civil, o transporte de mercadorias, por mar ou em nome de burro, puderam ser atribuídas aos homens precisamente porque alguém se dispunha a ficar em casa para fazer a cama e catar as meias? É óbvio que se alguns desses encargos puderam ser hoje transferidos às mulheres, criando concomitantemente para os homens uma obrigação moral de ajudar nas tarefas domésticas, foi justamente por causa do abrandamento geral das condições de trabalho que a técnica assegurou pelo menos a classe das pessoas que pertencem a Dona Carmen e o autor destas linhas. Será que ela ignora mesmo que essa transformação não é ainda um fato consumado de escala universal, mas apenas uma tendência local das áreas mais desenvolvidas, cujos efeitos ainda não se manifestaram na maior parte da superfície do planeta? Será uma atitude de mulher adulta exigir que todos os homens do mundo se adaptem instantaneamente às regras da nova moral, antes mesmo que os benefícios da modernidade se estendam a uma parcela significativa da população do mundo? Beneficiar ela mesma de mudanças sociais que lhe permitem desempenhar uma tarefa importante? Dona Carmen não se dá conta de que essas mudanças podem requerer adaptações profundas e difíceis, entre as quais uma nova divisão do trabalho doméstico. Não. Ela parte do princípio de que essa nova divisão é natural e eterna, e de que os machos não se enquadram de imediato em suas novas tarefas simplesmente porque são os orgulhosos que têm medo de passar por viados. Ou será vício inerente à fragilidade das mulheres, a tendência a explicar projetivamente os atos dos homens por motivações sentimentais que seriam inteiramente verossímeis para os atos delas? Não é possível que todas sejam tolas como Dona Carmen.
Além disso, muitos homens pensam como ela. Particularmente deprimente nesse gênero de opiniões tão frequentes hoje em dia é que nelas o relativismo histórico mais radical, a negação de quaisquer princípios morais universais, coexiste com exigências morais proferidas num tom absolutista, que ignora da maneira mais ostensiva os fundamentos sociais da moral. Para Dona Carmen, se o homem tem o dever de ajudar nas tarefas domésticas, não é porque a mulher também trabalha fora, mas é simplesmente porque sim. Um imperativo categórico, independente das condições objetivas. Mas qualquer pessoa de QI médio, umas décadas atrás, teria imaginação suficiente para ver que, transposta para fora dos quadros da moderna sociedade tecnológica, essa exigência não teria o menor cabimento. As guerras, por exemplo, durante quase toda a história humana, foram não apenas tarefa exclusivamente masculina, mas também se travavam fora e longe dos burgos, das vilas e das fazendas, de modo a poupar as mulheres, as crianças e os velhos. Que, nessas condições, as mulheres ficassem com o encargo de fazer a cama e recolher as meias, era menos uma questão de justiça do que um favor devido à generosidade masculina. Se esse encargo vai se transformando hoje numa obrigação de ambos os cônjuges, é porque, entre outras mudanças traumáticas, a sociedade moderna aboliu fronteiras entre zonas de combate e zonas civis, fazendo com que toda a sociedade, mulheres e crianças, acabassem por ser envolvidas numa atividade sangrenta que antes comprometia exclusivamente a parte masculina da humanidade, e, dentro da parte masculina, só aqueles que se sentissem chamados à vocação militar. A mudança foi rápida, o bastante para que a humanidade, estonteada, aceitasse com natural e inevitável. Em primeiro lugar, a Revolução Francesa criou o recrutamento militar obrigatório, uma ideia que não ocorrera nem mesmo a Gengis Khan. Logo em seguida, a Guerra Civil Americana inaugurou o hábito de destruir cidades e fazendas da região ocupada, uma ideia que ao guerreiro medieval teria parecido monstruosa. Mais adiante, a ditadura soviética instaurou o recrutamento de mulheres e, na Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, logo imitada por todos os países combatentes, iniciou o bombardeio sistemático das populações civis, destinado a quebrar a espinha dorsal da economia adversária e a destruir o moral dos seus exércitos pelo terror espalhado entre as famílias dos combatentes. O soldado, na linha de combate, nada podia fazer contra as bombas que, nesse mesmo instante, faziam em pedaços sua mulher e seus filhos numa cidadezinha distante. O Terceiro Reich, levando tudo isso à perfeição, consolidou em sua legislação o conceito da guerra como responsabilidade civil, uma ideia macabra que hoje se tornou prática corrente em todo o mundo dito civilizado. Essa escalada de mudanças constituiu uma das mais profundas revoluções psicológicas já vividas pela humanidade. Ela acabou por neutralizar as diferenças de sexo e idade, fazendo com que os homens e mulheres, velhos e crianças, estivessem todos igualmente expostos aos mesmos riscos. Isso bastaria para explicar e justificar uma nova ética doméstica. Se os riscos são iguais para todos, todas as tarefas são iguais. Se já não vigora o privilégio feminino de ficar em casa a salvo das violências, também não se justifica o privilégio masculino de largar para a mulher o encargo de fazer a cama e recolher as meias. Mas, de um ponto de vista estritamente moral, devemos censurar os homens porque não têm pressa em tornar-se donas de casa, ou devemos condenar uma sociedade que não preserva dos perigos e da crueldade da guerra as mulheres e as crianças. Dona Carmen, que não liga para o quadro maior da história e só enxerga o mundo na medida do seu cotidiano doméstico, não tem a menor dúvida quanto a esse ponto. Do ponto de vista econômico, a antiga divisão de incumbências também preservava mulheres e crianças. Só para dar um exemplo, todas as éticas antigas, do Velho Testamento até o direito civil medieval, passando pelas leis greco-romanas e pelo direito corânico, consideravam uma imoralidade cobrar de uma viúva ou de uma mulher abandonada as dívidas do marido morto ou fujão. A sociedade moderna, sobretudo a partir do Código Civil napoleônico, instaurou a igualdade dos sexos, consagrando como um direito legal dos credores a opressão das viúvas e dos órfãos, direito que no século XX eles passaram a exercer até mesmo sobre as amantes dos devedores sumidos.
Aqui, novamente, a mudança socioeconômica macroscópica obriga a uma revisão da ética microscópica. Abolido o privilégio feminino de não pagar pelas dívidas do marido, já não se justifica o privilégio masculino de deixar que a mulher cate suas pontas de charutos. E aqui, novamente, vem a pergunta. Devemos condenar os homens porque não se apressam a abandonar costumes milenares, ou condenar uma sociedade que de repente institui como direito legal a opressão das viúvas, dos órfãos e das mulheres abandonadas? Dona Carmen, naturalmente, partindo do princípio dogmático de que a modernidade está acima do bem e do mal, joga toda a sua fúria contra os machos que não catam pontas de charutos. Eis aí como a rebelião de uma intelectualzinha contra o macho oculta o mais abjeto conformismo ante o rumo da história. Dona Carmen e outras como ela parecem pensar que a igualdade de poderes entre homem e mulher é um direito natural. Ela nem de longe imagina que possa ter havido uma época em que a sobrevivência de uma família dependia basicamente da coragem e da força física do macho, e que seria um despropósito exigir que sujeitos treinados para defender a família com risco de sua própria vida fossem em casa uns primores de educação. Milênios de experiência repetida ainda hoje, quando uma casa é invadida por assaltantes ou quando uma mulher estuprada grita por socorro, consolidaram fatalmente nos homens uma predisposição antes a obter mais poder sobre os outros machos do que a dividir seus poderes com aquele que está sob sua proteção. Uma divisão que, do estrito ponto de vista militar, é suicídio puro e simples. A função de guardião atribuída ao homem só muito recentemente foi absorvida pelo Estado, e não tem o menor cabimento exigir de homens uma mudança repentina de sua escala de valores antes que se consuma em escala planetária a sua demissão do encargo de guardas da família. Ora, essa demissão é uma experiência cujos frutos não são necessariamente bons, já que constitui uma das origens do Estado policial. Se ela favorece aparentemente a equalização dos poderes de homem e mulher, é à custa da diminuição dos poderes de todos em face do establishment onipotente. É absolutamente inevitável que uma parte dos poderes que o homem vai perdendo não termine por ficar nas mãos das mulheres, e sim da burocracia estatal ou capitalista. Se Dona Carmen fizesse os cálculos, veria que o inimigo da parte feminina da humanidade não são os machos, mas essas criaturas assexuadas e abstratas, que são o Estado e o mercado, conforme assinalei em outros lugares, no Jardim das Aflições. O Estado utiliza-se de reivindicações de autonomia dos indivíduos como de uma isca para prendê-los na armadilha da pior das tiranias. Libertando os homens dos seus vínculos com a família, a paróquia, o bairro, protegendo-os sobre a imensa rede de serviços públicos que os livra da necessidade de recorrer à ajuda de parentes e amigos, oferecendo-lhes o engodo de uma garantia jurídica contra os preconceitos, antipatias, sentimentos e até olhares de seus semelhantes, uma garantia jurídica contra a vida, em suma, o Estado, na verdade, os divide, isola e enfraquece, cultivando as suscetibilidades neuróticas que o infantilizam, tornando-lhes impossível, de um lado, criar ligações verdadeiras uns com os outros e, de outro lado, sobreviver sem um amparo estatal e muito professional help. É somente esse conjunto de condições, criado pela sociedade administrativa, que permite o despertar das ambições feministas, que numa outra estrutura de poder seriam repelidas imediatamente como impráticas e insensatas. Dona Carmen, partindo, porém, do princípio abstratista segundo o qual a igualdade de poder entre homem e mulher é um imperativo categórico superior e alheio às condições sociais, nem se lembra de cogitar que a sua ranhetice é protegida e incentivada por uma burocracia inumana que oprime simultaneamente a ela e aos seus maridos, e que, se tivesse boca, riria de satisfação quando os vê brigando por causa de um par de meias ou de uma ponta de charuto. Que Dona Carmen pense como pensa, é lá com ela. O pior são as 58 edições, os comentários na imprensa, os aplausos despropositados que revelam um público de miolo mole e uma intelectualidade incapaz de reação inteligente. A resenhista do Jornal do Brasil, Miriam Goldenberg, por exemplo, mesmo notando que havia algo de esquisito no tom de Dona Carmen, não se sentiu alertada por isso para examinar se o conteúdo estava em ordem.
ela acaba levando Dona Carmen perfeitamente a sério, quando diz: ao mesmo tempo que parece uma doida mal-humorada que briga por qualquer bobagem, a autora denuncia em altos berros dominações sutis que as mulheres sofrem no cotidiano. Dominações percebidas como naturais e, portanto, não superadas. As reivindicações de Dona Carmen, porém, são absurdas em si e não se tornariam mais sensatas se proferidas em tom discreto. Dona Carmen vai longe. Ela reclama, por exemplo, de que se nunca deve esperar nada de um homem, fora más notícias. Sempre fazem o contrário do que se espera deles. Se você precisa de carinho, mandam a merda. Se o que quer é firmeza, se derretem em suas mãos. Ela nem se dá conta de que pode ser um tanto difícil conviver com uma criatura que requer mudanças de tratamento numa escala que vai da ternura à firmeza, uma alternância pavloviana que normalmente só deveria ser necessária para lidar com os cães. Mas ela não exige apenas a alternância, e sim a precisão cronométrica dos seus momentos. O comportamento do homem não deve refletir o seu estado interno, mas as expectativas momentâneas de sua parceira. Ele não deve expressar ternura quando sente ternura, mas quando ela deseja ternura, ainda que não o avise. Nem deve dar-lhe uma bronca porque está bronqueado, e sim porque ela quer que alguém lhe dê uma bronca. Eu nunca vi exigências tão bobas. É verdade que muitas mulheres pensam assim, e que muitos homens, lisonjeando-as além da medida, alimentam nelas esse tipo de infantilismo. Mas também é verdade que num quadro onde já não cabem mais certos privilégios masculinos, também não se deve vigorar o direito feminino de exigir que o homem se afine servilmente às súbitas mudanças do estado de humor de sua senhora e dona. Afinal de contas, por que a racionalização tecnológica deveria arrasar apenas a orgulhosa autoimagem do macho, e não a vaidade e os caprichos das mulheres? Estamos todos no mesmo barco, senhoras, e a distribuição dos bancos é de quem chega primeiro. Eu preferia o tempo em que as ladies first, e hoje, quando dou a mão às senhoras e senhoritas para descerem do táxi, passo por um tipo entre encantador e ridículo de cavaleiro antiquado. Mas como poderia agradar a senhorita Carmen se acontecesse de ela estender a mão na hora em que ela não estivesse a fim de amabilidades? Como poderia um homem adivinhar o momento em que estender a mão pareceria gentileza antiquada ou ofensa à dignidade de um ser autossuficiente? Dona Carmen reclama que o marido entra no quarto fazendo barulho, um barulho dos diabos, e depois pergunta em voz melíflua: está dormindo, Carmencita? Ela acha isso revoltante. Mas se o marido entrasse mudo e saliente, com a brisa noturna, para não acordar sua amada, não é nada garantido que Dona Carmen, movida pela convicção de que os homens sempre fazem o contrário do que ela espera deles, não interpretasse isso como um sinal de indiferença cínica. De modo que a única maneira de agradá-la seria, pelo menos ao que parece, entrar em silêncio e em seguida despertá-la repetidamente aos berros: tá dormindo, sua vaca?